os meninos da comunidade Auagri. Eu sou Ricardo Segura, fundador da Auagri Agronegócios. E hoje é mais um episódio da AuagriCast. E este podcast é feito para você, pequeno e médio agricultor e pecuarista brasileiro. Neste podcast, o nosso intuito é trazer histórias inspiradoras, compartilhar dicas e experiências. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com esse chapéu, né? É em homenagem a todos os pecuaristas do Brasil. E eu estou aqui com um grande pecuarista ali do Triângulo Mineiro, da cidade de Prata, Rodolfo Tonhon. Tonhon, né? Tonhon. Acertei. Seja bem-vindo, Rodolfo. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando, né, para que você nos contasse um pouquinho da sua história, né, da sua infância. Como é que você começou na pecuária? Olá, né? Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. E quem começou foi meu pai. Eu nasci aqui em Campinas e meu pai veio da roça, né, para Campinas em procura de melhores condições e teve uma oportunidade, trabalhou muito e comprou um pedacinho de chão no sul de Minas, na cidade de Muzambinho. Legal. Lá era metade café e metade pasto, pecuária. E eu comecei a frequentar o sítio muito novo, ali com 7, 8 anos de idade. E comecei a tomar gosto ali, vendo meu pai feliz, fazendo tudo o que gostava. Praticamente todo final de semana saía de Campinas para Muzambinho. Ele e minha mãe sempre junto com ele. A melhor parceira dele, tanto no trabalho quanto no lazer. Os dois adoravam tomar uma cervejinha junto. Então ali eu fui tomando gosto pela roça. Aprendi sobre lavoura de café, aprendi sobre pecuária, aprendi sobre tudo um pouco ali. Aí meu pai continuou se desenvolvendo, trabalhando muito, os dois, meu pai e minha mãe. Eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos de idade, já estava trabalhando. Com 15 já pagava INSS. E minha irmã também. Minha irmã já começou a trabalhar muito nova também. Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã. Só um casal? Só um casal. Eu e ela apenas. E quando meu pai foi assim transferindo aos poucos a obrigatoriedade do trabalho aqui em Campinas, ele se viu mais à vontade para ficar mais tempo lá. Ele ficava nessa rotina de ir e voltar? De ir e voltar. Ficava um tempo lá, só ele, ia sozinho, ele e sua mãe? Ele e minha mãe. Ficava Produzia café, meu pai comprou um torrador industrial, instalou nesse sítio. Ele torrava café lá, ele colhia o café, torrava, ensacava, trazia de Kombi para Campinas. Aqui ele tinha máquinas de moer café espalhadas por Campinas. Eram muitas máquinas, eram mais de 50 máquinas de moer café. Legal. Espalhadas aqui em supermercado, lojas, principalmente na região central de Campinas, onde era o movimento. Isso em 1992, 93. Ele entregava o café em grão? Ele entregava, ele levava o café em grão, embalagens de papel, saco de papel de 5 quilos, nesses locais onde tinha a máquina dele. As pessoas compravam, os comerciantes compravam esse café, moíam na hora as embalagens de 250 gramas e 500 gramas. E alugava a máquina dele? Não, como comprava o café dele, a máquina era comodato. Ah, legal. Entendeu? E aí pintou a oportunidade do meu pai comprar uma outra propriedade maior, bem maior, 20 vezes maior, no município do Prata, no Triângulo Mineiro. E lá é só pecuária. Tem muito abacaxi naquela região também, né? Frutal, muito, né? Abacaxi. Né? Ali, aquela região do Prata, ali, Campina Verde, hoje em dia já apareceram outras lavouras. Mas na época, isso em 98, que ele comprou essa propriedade. Ele vendeu?
Não, ele não vendeu. Não vendeu. Não, continuou com a de Muzambinho. Continuou tocando café e comprou lá no Prata. Isso. Legal. Continuou tocando café e comprou lá no Prata. E lá no Prata, ali a batalha foi difícil, porque pegou uma área, ali é uma área de... Nossa, me fugiu o nome. Ali é uma área de... não é Cerrado. Cerrado, né? Sei. E a fazenda estava muito suja, pouco formada no pasto, na braquiária, né? No braquiarão, que é o capim mais resistente ali para a região, secas alongadas, agora mesmo vão para 6 meses sem cair uma gota d'água. 6 meses? 6 meses está completando sem cair uma gota d'água. Então, assim, o capim que mais aguenta ali essas estiagens longas é o braquiarão, né? Então ele comprou lá, começou a formar aos poucos, limpar, formar, limpar, formar, limpar, formar. Quando foi em 2002, aconteceu uma tragédia. Entraram na empresa do meu pai, no final de tarde, numa sexta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, e trancaram... Na empresa de café? Não, na empresa de transportes. Ele tinha uma empresa de transportes. Ele tinha uma empresa de transportes. Transportava doces, alimentos, né, segmento de doces. E entraram lá, os bandidos trancaram os motoristas no banheiro. Acho que tinham 4 motoristas. Trancaram os motoristas no banheiro e a gente já não sabe direito o que aconteceu. Roubaram e mataram ele. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Sofreu um latrocínio, né? Dali para frente as coisas mudaram muito, foi muito difícil. Inclusive essa fazenda... Desculpa perguntar, Rodolfo, você tinha quantos anos naquele momento? Eu tinha 22. 22 anos. 22 anos, estava no 3º ano de faculdade. Essa empresa era em Campinas? Em Campinas. Ali no jardim, próximo do Jardim do Trevo. Bacana. E dali para frente mudou muito, né? Pra você ter uma ideia, a fazenda, meu pai comprou parcelado, com dinheiro de um amigo emprestado. E eu vim terminar de pagar esse amigo dele depois dele já ter falecido. Você ficou com a dívida da fazenda? Fiquei com a dívida da fazenda. Aí eu, minha mãe e minha irmã, né? Então nós 3 honramos. Eu fiquei... assim, eu encabecei tudo que ele fazia. Eu aprendi fazendo com ele, sempre trabalhei, como eu te falei, comecei a trabalhar com ele aos 14. Com 15 anos já estava pagando o INSS, com 16, 17, 18 já conhecia toda a região que ele trabalhava. Voltando um pouquinho, né? Vamos falar do meu estudo, você perguntou lá no início. Eu fiz um colegial técnico de publicidade e propaganda e estava fazendo faculdade de comunicação social. Quando aconteceu a tragédia, eu estava no 3º ano, minha irmã no 2º ano de nutrição. Eu terminei minha faculdade, minha irmã também terminou a dela, continuamos trabalhando. Você chegou a trabalhar na área? Eu cheguei a trabalhar. Chegou a ter agência? Alguma coisa? Isso, cheguei a ter agência por uns 2 anos. Ah, legal. Mas eu percebi que eu precisava dar o apoio para minha família. Eu precisava fazer o que ainda precisava ser feito, né? Eu virei esteio de família. Então, depois da formação, eu ainda fiz uma pós na FGV, de gestão financeira. Mas eu acabei me agarrando à questão da fazenda. Eu sempre gostei. Eu sempre acompanhei ele, eu sempre gostei. E eu, minha mãe e minha irmã começamos a trabalhar na fazenda, né? Tivemos um tombo, na época, isso em 2005, tinham 90 vacas Nelore na fazenda. Eu vendi as 90 vacas e não recebemos. Meu Deus. Era o único gado que tinha na fazenda, vendemos por um outro negócio e não recebemos um tostão. Meu pai. Ali o baque foi grande. Praticamente teve que começar do zero de novo. Ali
Para você ter uma ideia, nós ali o baque foi tão grande, né? Porque a gente quando se vê numa situação igual nós ficamos, você se pergunta muito se você está dando conta, se você é capaz. A dúvida, ela já paira para nós. Imagina quando você é jovem, que você não tem experiência. Será que o meu pai teria feito isso? Exatamente. Me culpei de muita coisa que aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo enfrentei. Às vezes trupicando, com certeza trupicando, mas eu enfrentei. Eu, minha mãe e minha irmã, né? Porque a gente nunca tá sozinho. É aquela história, né, Rodolfo? Às vezes a gente tá com medo, tá arrebentado, mas tem um ditado que fala, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Pega o que você tem, não tem um cachorro para caçar, vai com o gato, com o passarinho. Quem não tem Só cão, não pode fugir da luta, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? É isso aí. Mas e aí depois? Aí nós arrendamos. Mas e depois desse golpe que vocês tomaram aí e não receberam? O que vocês fizeram para conseguir se levantar novamente? Nós focamos no trabalho aqui, né? Aqui em Campinas, e arrendamos lá para outro pecuarista fazer a parte de engorda. E lá ficou arrendado bons anos. Quando a situação aqui estava melhor, a situação financeira e a situação emocional, eu estava mais preparado, aí eu assumi a fazenda novamente. E comprei o gado de quem se arrendava? De quem arrendava, do Djalma, que me arrendava a terra. Eu comprei todo o gado dele. Você lembra quantas cabeças eram, mais ou menos? Eram 328 cabeças. Quantos anos depois do acontecido? 8 anos. De 8 anos, mais ou menos. Então você perdeu 90 e 8 anos depois você conseguiu comprar as 328 dele. Isso, comprei as 328 dele. E dali para frente foi só alegria. Isso foi por volta de que ano? Isso foi em 2018, 2017, por aí, mais ou menos. Legal. E de lá para cá eu vendi esse gado, comprei outro, vendi outro gado, comprei outro. Né? E tô na Foi luta. o início da sua volta à pecuária. Foi o início da minha volta na pecuária. Nessa mesma propriedade que seu pai comprou lá atrás. Isso, nessa mesma propriedade. E hoje tem uma outra propriedade que, no meio da pandemia, a pandemia ela alavancou muito o preço de tudo, né? Então, no meio da pandemia, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu olhava o preço de casa, terreno, apartamento aqui em Campinas, e olhava o preço de uma fazenda lá e falava, mãe, agora é a hora. Agora é hora de comprar, porque... Como é que foi a pandemia, Rodolfo? Como é que estava o preço tanto da arroba quanto do bezerro? O preço da arroba do boi na pandemia girava em torno de, antes da pandemia, de 120, 130 reais. O bezerro sempre tem um ágio, né? Depende da qualidade do bezerro, de até 20% do preço do arroba. Então, você pega na época o preço da arroba, você pesava o bezerro, colocava um ágio de 20% e normalmente era o preço do bezerro. Hoje o preço do bezerro já é no quilo, né? Já é um preço baseado pelo quilo. Então todo bezerro, antes de ser comercializado, ele é pesado e precificado pelo quilo dele, né? E nós fomos muito felizes, graças a Deus nós... Na pandemia, voltando um pouquinho nesse assunto, que é importante, na pandemia você teve uma virada de chave? Você conseguiu crescer na pandemia? Cresci muito. A pandemia ela foi muito boa para o produtor em geral, não só para o pecuarista, porque o produto foi valorizado, né? Aquele esforço foi valorizado. E a gente já vinha com a propriedade abastecida nos patamares anteriores.
Quando veio a pandemia e o produto foi valorizado, isso nos deu fôlego para investir na propriedade, melhorar as práticas e comprar material melhor, né? Tanto que eu parti do gado colorido para o gado branco, né? Para o gado Nelore. Comprei mais maquinário para reformar represa, reformar pastagem, reformar cerca, reformar curral, né? Que precisava de melhorias. E aumentei o rebanho na propriedade. Tudo isso foi muito alavancado pela pandemia, pela situação. Nós mesmos, aqui quando a escola parou, eu tenho 2 filhos, um casal, meus filhos estavam no infantil, né? E a escola era um infantil, levar eles no infantil era uma maneira de dar condições para que eu e minha esposa trabalhássemos, né? Porque não tinha como trabalhar com as crianças em casa, né? Ainda mais era home office, você não tinha. E criança de 2 e 4 anos não parava na frente do computador para assistir aula online, né? É verdade. Nós fomos para lá. No início da pandemia eu levei minha mãe, com medo de perder ela. Minha mãe ficou lá quase 4 meses, até a gente entender melhor o que estava acontecendo, passar um pouco do medo. E eu, a minha esposa e as crianças, nós fomos para lá, ficamos 30 dias também, né? Assim que começou a pandemia, vocês ficaram 30 dias lá. Nós ficamos 30 dias lá. Minha irmã já não foi, meus sobrinhos foram, mas ficaram um tempo menor, né? Então, a pandemia, ela foi boa. Foi boa, né, nesse sentido, né? Nesse sentido de alavancar, de ser valorizado, né? Até hoje, muito se fala do agro no Brasil por conta da pandemia, porque o agro não parou. Enquanto todo mundo estava com medo de pisar fora de casa, lá você não tinha como parar, você não podia parar de cuidar da cerca, você não podia parar de colocar trato para os animais, sal para o gado, de curar o gado, de andar a cavalo no pasto para fazer o manejo correto. Você não podia parar. Não tinha escolha, né, Rodolfo? Não tinha escolha. Não dava para trabalhar de home office, né? Não, você não podia ordenhar deixar a vaca de home office. Não dá para. Não criaram essa tecnologia aí, Ainda não. Por isso que a gente tem que valorizar, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente tem que valorizar o homem do campo, né? Porque são verdadeiros guerreiros, né, Rodolfo? Tanto o agricultor quanto o pecuarista. Porque não tem essa, hoje eu acordei com dor de cabeça, hoje eu não tô muito bem. Não tem essa. No campo a realidade é essa. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar um calor escaldante. Tem que ser feito, não é verdade? Tem que ser feito. Porque quando está chovendo, você se preocupa mais ainda. Quando está seco demais, você se preocupa mais ainda. Então, assim, quando eu fiquei até chateado semana passada, eu estava lá e no outro dia o peão veio, Rodolfo, morreu uma vaca ali, perto de casa, perto da sede. E nós andamos as vacas todo dia, 3 vezes ao dia de manhã, tem a maternidade, fica na porta das casas, né? Ali onde ficam as vacas chegadas para criar. E era uma vaca que estava chegada para criar, na porta de casa. Então a gente anda de manhã, logo depois do almoço, e final de tarde. E quando eram umas 6 para 7 horas, o peão falou, Rodolfo, tem uma vaca morta ali. Eu falei, como é que ela morreu? Ela está com a perna engarranchada na cerca. Eu falei, mas você andou agora no final da tarde? Não, eu andei aqui. Eu falei, então vamos lá. Aí chegamos lá, ela se engarranchou de alguma maneira, um animal empurrou ela,
ou ela foi tentar passar na cerca e engarranchou. E o animal que é ruminante, ele ficou deitado, ele fermenta, né? Bagunça o sistema dele. E ela ficou de perna para cima, com a perna amarrada nos arames, e ela morreu, né? A vaca. E ela estava de bezerro para chegar, né? Para parir. Então, é triste ver. É triste ver, porque além de você ver um animal morto, que você não quer, você vê o prejuízo. Uma vaca Prenha. inseminada de ATF, pronta para parir, uma vaca Nelore, pronta para parir, morta, né? Então, só ali você tem um prejuízo. Hoje uma vaca parida dessa passa dos R$ 4.000, né? Então, são dois sentimentos. Sim. Então, é isso. Lidar com o animal, você passa belas, Tem os perrengues do dia a poucas e dia. boas. Como tudo na vida, né? Tem que persistir. Mas você tocou num assunto aí que era uma curiosidade minha. As suas vacas lá, hoje o seu gado, ele é composto qual a porcentagem de boi e vaca? A gente procura... Eu estava somente na recria. Pintou a oportunidade de eu comprar vacas inseminadas e eu comprei. Agora eu estou na cria e na recria. Então, como eu estava falando, no meio da pandemia, tinha uma propriedade à venda lá perto. Não chega a ser divisa de cerca, mas é próximo. E nós começamos a negociar a compra dessa fazenda. Ficamos 10 meses negociando essa fazenda. E conseguimos comprar. E hoje eu estou com uma parte dela na cria e outra parte na recria. Era seu vizinho ou não? Ele era vizinho, mas não de cerca. Não de cerca. Não de cerca. Então é próximo a propriedade dela. Mas foi um vizinho de cerca que me falou dela. O vizinho falou para mim, Rodolfo, a propriedade ali, aquela fazenda ali tá vendo. Eu acho que dá negócio para você. E foi que deu certo. Deu certo. E você faz inseminação lá? Sim, fazemos inseminação. Como é que é o processo da inseminação? O processo vai começar agora em outubro, né? Nós estamos esperando chover um pouco para melhorar o score da vaca. Porque agora ela tá dando de mamar para os bezerros e o pasto, tem bucha, né, que a gente fala. Mas ele tá seco. Então ela não come para encher barriga, ela come o suficiente para se manter e manter o leite para o bezerro. Entendeu? Então ela fica muito magra. E a vaca muito magra não é bom para inseminar. Nem muito magra, nem muito gorda. Ela tem que ter ali uma saúde boa, sabe? E nós estamos esperando a chover para melhorar um pouco a pastagem. E olha que nesse momento nós estamos dando suplementação mineral, proteinada para o gado, né? Para ajudar. Para ajudar na deficiência do pasto. Para melhorar o score dela agora, estamos esperando chover um pouco para começar a estação de monta. Nós estamos planejando a estação de monta para agora em outubro. Começa a estação de monta. A estação de monta é a reprodução via tradicional. Mas a gente faz a inseminação, né? Prepara a vaca, faz a inseminação e coloca ela com o touro, né? Porque aqui não pegar na inseminação, pega no touro. O touro faz o papel dele. O touro aí cobre em torno de 20 a 30 vacas, né? Mas como muitas pegam a inseminação e não deixam mais o touro inseminar, fazer o trabalho dele, a gente coloca em torno de 50 vacas um touro. Touros registrados. Rapaz. E a gente, se Deus quiser, agora em outubro vamos começar a estação de monta. Muito bom. E me fala uma coisa, você também
Tira leite lá das vacas para vender ou não? Não, só para consumo. Só para consumo. Só para fazer um queijinho, um requeijão. Sua mãe faz? Minha mãe faz. Faz? Faz. Um queijinho é bom, hein? É bom. Bom top. Demais. Top demais. Com cervejinha então. Melhor ainda, né? E com relação à agricultura, você não produz nada lá, fora o pasto que você planta? Não produz. É lavoura... muito comum em algumas propriedades, né? Eu já rodei o Brasil todo, já fui em muitas propriedades. O pessoal divide às vezes, né? Tem um pouquinho de pecuária, tem uma soja ali, tem um milho. E lá no seu caso, você só pecuária mesmo. Só pecuária. A lavoura, ela é muito boa. Só que a maneira de trabalhar do lavorista e do pecuarista são completamente diferentes. O pecuarista, se tiver um trieiro de gado para ele levar o gado e trazer, tá bom. Ele não cuida de estrada. Eu não estou falando isso porque é o que eu vivo. Agora o lavorista não, ele precisa de uma estrada boa para ele receber a semente, para ele receber o adubo, para ele receber o maquinário, para ele receber o ônibus que traz os companheiros, entendeu? Ele tem que cuidar da estrada. O pecuarista, ele deixa o zelo da estrada por conta da prefeitura. Normalmente é assim. Sei. Então, assim, é muito diferente a tocada do lavorista para o pecuarista. Não que hoje está mudando, porque você tem a genética melhorou muito, você vê o pecuarista preocupado com os caminhões que transportam o gado para não machucar, para não ter, para não machucar o casco e desenvolver doenças, né? Então, vem melhorando muito. Mas a lavoura, normalmente ela desenvolve mais a questão, a região, ela demanda de mais tecnologia. Sim. Né? Então, ela desenvolve mais a região. Inclusive, a região do Triângulo Mineiro, ela vem sendo invadida pelos plantadores de laranja, aqui de São Paulo, que estão enfrentando uma doença que parece que dá no tronco da planta. Lá no município está se instalando, foi lançada mês passado a pedra fundamental de uma usina de açúcar, de etanol e açúcar. Então, você vê lá a Louis Dreyfus, a Cargill atrás de áreas para arrendar para florestas de eucalipto. Então, é uma região que está em destaque. O pessoal está procurando bastante aquela região ali para lavoura. Valorizou bem, então, a região. Valorizou. Além de ter valorizado no período da pandemia, agora, nos 2 últimos anos, valorizou mais ainda. Lá é medido por hectare ou por alqueire? Alqueirão. Alqueirão, né? Alqueirão. Alqueirão mineiro que fala? O alqueirão mineiro. O alqueirão mineiro tem quantos metros? 48.400 metros quadrados. O alqueiro normal, 24 mil, né? O alqueire paulista, 24.200. Né? E o hectare, que vai virar medida padrão, 10 mil metros quadrados. Né? Muito bacana. E você estava falando no começo que o tipo do capim que você usa lá é o braquiarão. O decumis, Brachiaria decumis. E essa semente é a semente incrustada ou é a tradicional? Normalmente a gente trabalha com a grafitada. A grafitada, né? Por quê? Eu já trabalhei com a incrustada. A incrustada que você fala é aquela que vem com a capinha. Isso. Uns vêm branca, outros verde. Isso, vermelha. Né? É vermelha, né? O que acontece com aquela semente? Quando você semeia ela, que você prepara o chão, você gradeia o chão, você nivela, você semeia a semente com adubo e você nivela novamente para tampar a semente, se o solo não estiver bem úmido, ou se não chover logo em seguida, aquela casquinha impede da semente eclodir, germinar. Ela é uma casquinha muito dura, ela precisa de umidade para ela esfarelar. Ela protege a semente, mas também pode ser um impeditivo da germinação, né? Exatamente.
Calma, Ricardo. Quase caiu o microfone aqui, ó. Não põe isso aí não, hein? Então você usa a grafitada. A grafitada. Já... A grafitada, a gente faz a mistura, né, da semente com adubo. A gente joga o adubo. A encrustada, ela leva um pouco mais de fósforo, né? Uhum. Que ajuda na fixação da raiz, não é? Pelo menos é a explicação que eu tenho dos vendedores de semente. Esse microfone caiu na hora errada, hein? Hã? Esse microfone caiu na hora errada, perdemos a concentração. E aí, e tá pra começar a chover lá já, né? Não, e eu tô com 10 alqueires pra forma. Pronto. Você tá esperando cair a primeira chuva? Gradeado, nivelado, desde o ano passado. É mesmo? O que aconteceu ano passado? Eu gradeei o chão 2 vezes, nivelei, tive um problema no equipamento. Quando o equipamento ficou pronto, já era tarde. Aí você não conseguiu semear? Eu falei, eu vou perder. Para você ter uma ideia, o ano passado, adubo e semente para 10 alqueires ficaram em torno de R$50 mil. Caro demais, né? Só semente subiu adubo. muito na pandemia. Por falar nisso de pandemia, na pandemia a semente subiu bastante, né? Nossa, disparou. A semente saiu aí em torno de 10, 12 reais o quilo para 28 o quilo da semente. Mais que o dobro. Com um VC aí de mais de 50%. Então, ficou tarde para semear no passado. Então, estou com a semente e o adubo lá guardado, pronto para semear esse ano. E estou esperando começar a chover. E você, geralmente, você semeia, caiu as primeiras chuvas, você já manda ver. Eu espero um pouquinho. Eu espero a chuva firmar, porque às vezes chove, fica uma janela de 20, 30, 40 dias sem chover e aquele material você perde. Aquele material que você semeou, perde. Entendeu? Então você tem que esperar Tem um momento certo, né? Você tem que esperar o solo estar bem úmido, né? E esperar a chuva firmar. Você não pode plantar nas primeiras chuvas. Não pode. Tem muita gente que tem um prejuízo grande por esse motivo, né? Exato. Começa a chover, dá aquela firmada, faz a semeadura, daqui a pouco para, né? Foi o que aconteceu com o lavorista de soja nas 2 últimas lavouras. O ano passado, a safra do ano retrasado para o ano passado que choveu demais, e do ano passado para esse ano que choveu de menos. É outra coisa que é muito incerta, é o clima, né? É o clima. Às vezes você espera, né? O ano passado foi muito bom de chuva, daqui a pouco a cena aqui já não foi. O inverno às vezes começa em julho, ainda tá quente, né? Começa a esfriar. Às vezes em maio, final de maio, tá frio. Então tá muito desregulado, né, Rodolfo? Tá muito desregulado o tempo. Você vê, em 2020 teve uma seca de quase 8 meses e geada, muito frio. Queimou o café do sul de Minas quase todo. Queimou, um amigo meu perdeu o café lá. Então. Perdeu 80%. Inclusive ele já veio aqui já. Perdeu 80% do café, teve que começar de novo. Então, você vê o tempo. E esse ano aqui, ó, o tempo ele é cíclico. Você pode perceber que a cada 4, 5, 6 anos as coisas se repetem. Nós já vamos para ali no Triângulo Mineiro, ali em Prata, lá na propriedade, nós vamos passando 6 meses sem chover. E isso não é comum. Não é comum. Naquela região. Até aquelas chuvas de inverno, esse ano, elas não caíram. Rapaz. Entendeu? A minha sorte é que eu tenho pasto. Então, focando nesse assunto, eu tenho um tio que é pecuarista também em Água Boa, no Mato Grosso. E recentemente aí deu uma seca muito severa lá e ele perdeu aí quase 100 cabeças de gado, cara. Um prejuízo muito grande. Ele estava esperando a chuva e vai. A hora que ele viu, tentou entrar com a suplementação, mas aí já era tarde demais. E você estava comentando que o braqueirão segura, né, pô? Realmente é muito bom o braqueirão, né? Porque 6 meses sem cair uma gota e você tem pasto lá ainda. Ele segura, ele dá uma bucha boa, não vou falar que é das melhores, mas ele dá uma bucha boa, ele segura. Você olha lá agora, não tem uma ponta verde, mas caíram as primeiras águas
ele brota com uma força que qualquer outro capim teria morrido já. Você faz a reforma a cada quanto tempo, mais ou menos? Eu faço a cada 4 anos. Cada 4 anos. Eu faço o calcário, né, a correção com calcário e gesso. Não costumo fazer adubação, mas é um hábito que eu quero Você adquirir. não aduba lá? Eu não adubo. É um hábito que eu quero adquirir, até para poder aumentar a capacidade da propriedade. Meu vizinho, ele teve que comprar. Ele está comprando bolas de capim para dar para o gado dele, porque... Está sem pasto. Está sem pasto. Está rapado. Está na terra. Está na terra. E eu venho zelando do pasto. Às vezes eu até me pergunto se eu estou certo ou não. Mas eu tenho investido muito nas áreas de pastagens. Eu tenho feito a roçada, eu tenho deixado eles vedarem bem para colocar o gado, eu tenho deixado ele pendoar e madurar para que aquela semente caia quando eu coloco o gado lá e ela volte a brotar no próximo ciclo de chuva, sabe? Eu tenho tentado aumentar a área de pastagem, fazer vedações mais firmes, sabe? Mais homogêneas. Sim. Para melhorar o volume. Justamente para nessa época não passar o aperto. Que infelizmente o brasileiro ele tem o hábito de sempre deixar para a última hora, né? Deixa para a última hora. Depois que der a zebra, o que eu faço, né? E coloca mais do que cabe. Exatamente. Faz a superlotação. Faz a superlotação. Tem normal. Outro ditado que diz que a gente gosta muito é aquele que mais vale prevenir que remediar, né? É verdade. É melhor você pensar antes de dar o problema do que depois acontecer que nem aconteceu com o meu tio. Esse dinheiro que eu tenho investido nas pastagens nos últimos anos, olha, nos últimos 3 anos eu venho investindo um dinheiro bom nas pastagens. Eu poderia ter comprando e vendendo, cabeça. Eu estaria ganhando mais até, sabe? Mas nesse momento eu estaria passando aperto, eu estaria desesperado aqui. Entendeu? Em 2020, eu falei que vinha 3 anos trabalhando as pastagens, né? Em 2020 eu tive que comprar. Teve que comprar. Nessa época de 8 meses de seca e estiagem, mas também, né, queimou até os buritis, as geadas. Até os buritis, que são Geou lá também? Geou lá. Achei que você estava falando no sul de Minas. Não, queimou o Triângulo até Mineiro. lá? Aquele calorzão lá queimou, velho. Deu geada lá? Deu geada. 2020 foi diferente. Então pegou muitos lugares. Pegou. Eu achava que tinha sido na região montanhosa aqui do sul de Minas. Não, lá também teve. Ué. Também geou e queimou muito. E o buriti é uma árvore muito resistente, né? Ele dá castanha, tem muita arara lá que se alimenta da castanha do buriti. Eles ficam perto da... Como é que chama? Das nascentes. Das nascentes, né? Isso, do Puxa brejo. muita água, né? Onde tem buriti tem água. Tem água. Entendeu? E lá tem muito buriti. E até os buritis foram queimados pela geada, pra você ter uma ideia. Rapaz, foi feio mesmo. Foi em 2020, né? Foi 2020. Bacana, Rodolfo. E eu queria agora um momento muito especial aqui do podcast, né? Uma história muito bonita como a sua, de superação, né? De ter, né, se reinventado lá atrás quando você tomou esse golpe aí. Eu queria que você trazesse uma dica aqui para o nosso querido amigo pecuarista. O que você fez na sua propriedade que fez você ter essa virada de chave? Algo que você fez lá na propriedade ou algo que partiu dentro de você que falou, não, eu me agarrei nisso e isso me fez levantar de novo. Então, queria que você aproveitasse esse momento aqui para deixar essa dica especial para os nossos amigos. Bom, eu me agarrei em melhorar o pasto, em cuidar do pasto, corrigir a acidez do solo, em roçar o pasto, não deixar praguejar. Eu me agarrei em não deixar faltar sal para o gado, um sal mineral na época correta, um sal proteinado na época correta. Não deixar faltar. E água em abundância. Não tem segredo. Você tendo
do que alimentar o gado. E não deixando faltar o sal e a água, não precisa milagre, não tem segredo. É só isso. É coisa simples que dá resultado. Muito bacana. Quantas cabeças que você tem hoje, Rodolfo? Hoje eu tô com 568 cabeças. 568 cabeças. Bastante coisa, hein, velho? É bastante coisa. Para quem perdeu tudo e começou do zero. É bastante. É gostoso de trabalhar com gado, é gostoso de mexer, e quando você junta o gado é melhor ainda. Mas o meu objetivo, da minha mãe e da minha irmã, é a gente pretende ultrapassar as 1000 cabeças, cuidando da fazenda como a gente tem projeto, tá com esse projeto já. Tem projeto. É isso aí. Se você chegou aí, quem vai contrariar, né? É só continuar fazendo o que vocês estão fazendo. É força de vontade, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? É isso aí. É correr atrás, batalhar, ter fé, que a vitória vem. A vitória vem. Muito bom. Eu queria te perguntar também, Rodolfo, o que você pensa para os próximos meses e anos aí para a pecuária? Né? O que o cenário está dizendo, né? Você que é um cara bem experiente na área. O que você fala para a gente aí? Qual que é o cenário que você imagina para daqui alguns meses, alguns anos? Eu vejo um cenário promissor para o pecuarista. Nós estamos numa retomada, né, Rodolfo? Nós estamos Vocês passaram por bons bocados aí um tempo atrás. Há uns 2 anos atrás a arroba despencou a patamares de 2019. O valor da arroba. Isso porque a gente vinha repondo o gado no preço alto. Então você pensa que eu estava lá com a reposição comprado, né? Eu estava comprado a um valor de arroba de 260, de 260 a 300 reais, né? Que chegou a bater 325 reais. Eu estava com os bezerros comprados nessa base, e na hora de vender o garrote a 190, 180, chegou a 170, né? Então eu tive uma safra de prejuízo, entendeu? Eu tive uma safra que eu trabalhei ali 18 meses, paguei para trabalhar, né? Por isso que nem se pagou o gado, né? Não, nem se pagou. Por isso que o agricultor ele tem que ter reserva. Ele não pode trabalhar em cima da linha. Ele tem que trabalhar com reserva. Fazendo uma pausa nesse assunto, o que você acha que aconteceu que baixou tanto a arroba? Você acha que tem a ver com a exportação? O pessoal começou a parar começou a mandar mais para fora e deixar pouco aqui dentro? Essa é uma curiosidade que eu tenho, já falei com algumas pessoas, cada uma tem um pensamento diferente, mas o que você pensa sobre isso? Eu tenho uma visão peculiar sobre esse assunto. Você percebe que quando o país não valoriza o próprio produto, ele tende a cair de preço. Então, quando a gente não tem uma política externa, governamental, que valoriza o que é produzido aqui dentro, lá fora eles percebem isso e não pagam o que realmente vale. E eu tenho outra ideia sobre isso também. Na verdade, a gente procura se informar, aprender, estudar. Hoje a exportação de carne no Brasil, de tudo que o Brasil produz, 80% é consumido aqui. 80%? Em torno de 80% é consumido aqui. Então a exportação ela é grande. O Brasil produz muita carne, né? O maior produtor um dos maiores produtores de carne vermelha, o maior produtor de carne branca, né? De frango. É o Brasil. É o Brasil que consome a carne vermelha, é aqui. Então, assim, não acho que o mercado externo, se ele consome um pouco mais ou um pouco menos, como aparecem aquelas matérias de que
Ah, a França parou de comprar carne de vaca do Brasil, como apareceu esses dias, acho que foi isso. Isso não deveria influenciar o preço do nosso produto, porque o volume é muito pouco. Ao mesmo tempo que tem um país sinalizando que vai parar de comprar, tem outros países sinalizando que vão comprar. Ou que vão aumentar a compra. Ou que vão aumentar a compra. Países populosos como a China, a Índia, a Rússia, como a Rússia aparentemente habilitou alguns frigoríficos para comprar carne aqui do Brasil. Vou falar para você, a carne vermelha na China é caro. E eu nunca comi carne vermelha lá não, Du. Não dei conta de pagar não, velho. É caro. A arroba dos nossos vizinhos aqui na Argentina são mais valorizadas do que a nossa em dólar. Eles exportam mais caro que a nossa. Por quê? Então, assim, lógico, ali você pega o gado argentino, ele é um gado mais de planície, né? Bem ao estilo do Rio Grande do Sul, as Pampas. É um gado menos musculoso do que o nosso aqui de Minas, que Sim, tem mais montanha para subir e descer. Mais marmorizado. Vamos dizer que é a carne um pouco melhor. Mas essa diferença de carne não reflete na diferença de preço. É gritante a diferença de preço. Não justificaria, né? Não justificaria. Uma distância tão grande, né? E assistindo um especialista do gado Nelore, o gado Nelore ele tem um sabor diferente mesmo na carne. Ele é uma carne muito saborosa. Tanto que tem frigoríficos que só trabalham com carne só Nelore. De gado branco, só Nelore, né? O zebuíno que... Eu acredito que a raça predominante do Brasil hoje é a Nelore, né? É a Nelore, né? Então, o nosso produto deveria valer mais. Eu acho que falta uma valorização do nosso daqui de dentro, entendeu? Você vê essa é uma mania do brasileiro também, né? Valoriza o que vem de fora, né? E não valoriza o que está aqui dentro. Né? Exatamente. Infelizmente é assim a soja. A soja hoje já em torno aí de R$120, né? Ela passou dos 200. Quanto o lavorista de soja não está passando dificuldade? Porque além de ter o produto dele desvalorizado, teve 2 safras praticamente perdidas. Esse cara está com problema. Eu tenho um amigo que planta soja e ele está com problema. Está caçando linha de crédito para plantar novamente, porque não pode parar, e está procurando esticar o pagamento das linhas que ele tinha tomado. Não é fácil não, né? Não. Não é fácil. Quem não tem as manhas não entra não. Pode crer. Sem a instrução do profissional. Quebra mesmo. E você acha que, acho que se eu não me engano, em 2021 a arroba bateu a mais de R$300, né? Bateu. Eu vendi gado nessa época. Você vendeu? Vendi. Você acha que nós estamos nessa retomada? Você acha que chega de novo nessa casa? Hoje está o quê? Uns 200 e quanto hoje? Hoje está em torno de R$265 a arroba. 265. E já subiu bastante nas últimas semanas. Subiu, né? Subiu. Ela vem sendo valorizada. Eu não posso falar que chega nos 320, sabe? Porque é igual a loteria isso. Mas eu acredito que vai continuar subindo. Eu acho que daqui até janeiro, que nós temos um período de alta e um de baixa, né? Daqui até janeiro ela sobe. Eu acredito que ela chega nos 300. Dali para frente... Você acha que o momento agora é de segurar mais um pouquinho que vai valorizar mais? Então... Ou é aproveitar que essa boa... Porque subiu bem nos últimos dias, né? Subiu. Nos últimos meses, principalmente, né? Subiu. Ou é pegar agora e aproveitar e melhor uma andorinha na mão que 2 voando? O acumulado do último mês aí, ou dos últimos 40 dias, ela passa de 20%, acredito. Bastante, hein? Mas a questão não é segurar. A questão do pecuarista
É saber o momento certo de vender, porque ele tem que comprar, ele tem que repor, né? O problema é esse, né? Vender e depois não conseguir repor, né? Isso. Ao mesmo tempo que ele, eu procuro repor antes de vender até. Eu procuro. Você é um cara bem pé no chão, né? Eu saio comprando. Bem, como é que fala? Bem organizado, né? Você já se precave antes de tomar a decisão, né? Então, antes de vender, você já vai e já compra ou já deixa engatilhado para você vender e já repor. Eu já começo a comprar um pouquinho, porque a gente nunca compra de uma paulada só, sempre compra aos poucos, né? Eu começo a comprar um pouquinho antes de começar a vender. Porque a venda, quando você tem um gado de boa qualidade, que você chama o boiadeiro para ir lá olhar o gado, né? Porque como eu faço a recria, o meu gado vai para confinamento. Né? Então tem os compradores dos confinamentos. Então quando você chama eles lá e oferece o gado, cada um está num momento. Tem confinamento que está comprando, tem confinamento que está quase cheio e já não está comprando tanto, tem confinamento que está cheio e não está comprando nada. Então tem comprador que fala, não, nesses dias nós estamos com as compras suspensas. Né? Então, tem comprador que fala, não, quanto você tem de gado? E como o volume é um volume bom, eles fazem uma oferta boa. Melhoram a oferta até, entendeu? Então, você tem que sentir o momento da venda, sentir o momento da compra. É um jogo de xadrez, fácil, né? É um jogo de xadrez. Você mexer uma pedra, você tem que pensar, porque senão... Porque o vender bem, você, dentro dessa cotação do dia que você está vendendo, você não tem muito para onde escapar. Você consegue um ágio, mas nada demais. Você tem que comprar bem e procurar vender ali no limite ali da cotação. Porque como a cotação ela é São Paulo, quando você começa a sair de São Paulo, você vai para outros estados, quanto mais distante daqui onde geram os valores das commodities, menor é o valor que eles pagam para você. Entendeu? Então, o preço da arroba aqui em São Paulo ela é mais valorizada que em Minas. E assim por diante. O milho, o produtor de milho. A saca do produtor de milho aqui vale muito mais que está próximo do porto do produtor de milho lá do Mato Grosso do Sul. O frete mata. Mata ele. Então, Por isso que a terra aqui também custa bem mais. Né? Por isso que a terra aqui custa bem mais. Então, é tudo uma questão de você sentir o momento, saber se adaptar, saber a hora de vender, né? Ter o gado no ponto também, porque não adianta querer vender o gado magro com prejuízo, né? Tem a quebra também, né, Rodolfo? Se passar demais... Exatamente, você está tomando prejuízo, porque ele não ganha mais. Se você entrar o período da seca com o gado pronto para vender e não vender, ele começa a perder. Ele começa a perder peso. Ele não ganha mais. Dali para frente, só para trás. Dali para frente, só para trás. Você costuma vender o seu gado com quantos meses, mais ou menos? Olha, eu costumo vender ele... Eu compro aí desmamado, né? De 0 a 12 meses, de 9 a 12 meses. Costumo vender com 26, 28 meses, né? Esse é o período que você vende. Como é a recria a pasto, né? Não é dado nenhum tipo de suplementação, então leva um pouco mais de prazo do que o animal que, além do pasto, você dá uma suplementação no coxo. Então ele leva um pouco mais de prazo. Você não pode entrar seca o período de estiagem com um animal para vender, porque ele vai perder e você vai perder também. Ele vai perder peso e você vai perder dinheiro. Então, antes de entrar ali, você tem que estar movimentando para vender e no período de estiagem comprar, porque alguém vai precisar vender porque não tem pasto, não tem o alimento para oferecer para o animal. Isso aí. E você vende na região lá mesmo? Vendo na região mesmo. Eu vendo na região. Tem vários confinamentos ali. Tem? Tem. Bacana. Rodolfo, queria que você dissesse pra gente aí
quais são os seus projetos para o futuro? Queria que você olhasse para você mesmo e fizesse um compromisso com você para daqui 10, 5, 10 anos, aonde você quer chegar? Que aí você vai olhar, né? Pô, há 5 anos atrás eu assumi esse compromisso e eu cheguei. Com fé em Deus. O que você imagina para o futuro? Cara, o compromisso comigo já está na minha cabeça. Nos próximos 5 anos eu quero ter a propriedade toda formada, bem zelada. Eu quero estar na cria, com o pé bem firme na cria. Você vai seguir por esse rumo mesmo? Vou. E também na recria. Eu não quero recriar só o meu gado, a minha cria. Eu quero recriar. Eu quero me manter na recria porque a recria ela dá oportunidades. Ela dá oportunidades de você comprar na baixa e vender na alta. A cria não. A cria já é diferente. Você não tem como fugir do ciclo natural da vaca, do período natural dela do nascimento do bezerro, da amamentação. Se você tira o bezerro antes, ele vai ser um bezerro subdesenvolvido. Ele vai demorar para se tornar um garrote para ir para um confinamento. Um garrote ali de 10, 11 arrobas. Ele fica meses e meses no pasto e não desenvolve. Então, eu quero aprender muito com a cria e quero continuar na recria. Esse é o projeto. E eu já falei para você, eu quero estar lá em torno de 1.000 cabeças daqui 5 anos. Vai estar. Se Deus quiser e permitir. E ter uma fazenda linda. Esse é meu sonho, meu projeto. Você, fugindo um pouquinho do que nós estamos falando, você tem um sonho você tem um filho, né? Tem um casal. Tem um casal, sim. Mas eu tenho um casal, menino e menina. Assim, mas você gostaria que o seu filho seguisse os seus passos? É o sonho de qualquer pai, né? Falar que não é mentira, né? É mentira. É o sonho de qualquer pai. A gente dá liberdade para eles, tudo, mas falar que a gente não quer ter um filho sucessor para tocar aquilo que a gente construiu, né, Rodolfo? A duras penas, né? A base de muito sacrifício, a gente gostaria, né, que os nossos filhos dessem sequência. Nada impede da sua filha dar sequência também, não é verdade? Exatamente. Mas você tem esse sonho, né? Tenho o sonho. Eu dei continuidade no que meu pai deixou. Eu, minha mãe e minha irmã, né? Nunca posso falar que eu estou sozinho, porque eu nunca estive sozinho. Nunca. E foi aquilo que eu estava falando para você. Eu acho que todo dia eu honro meu pai. Porque eu virei state família. Dentro das minhas capacidades, eu dei o suporte que eu podia para minha mãe, para minha irmã. Né? Dou até hoje. Também sou suportado por elas. Também sou suportado nos 2 sentidos, né? Sim. Elas me ajudam e me suportam. Sim. A gente nunca faz nada sozinho. Eu acho que... Impossível, né, Rodolfo? Essa é a maior lição. Nossos braços são limitados, né? A gente precisa de braços para nos apoiar, né? Eu dei continuidade. Eu tenho certeza que meu pai está feliz. E eu, principalmente aqui. Você se lembra dos ensinamentos dele? Todos. Você coloca na prática até os dias de hoje? Todos. E eu não esqueço dele 1 minuto. Não é fácil. Eu tinha 22 anos quando eles foram. Ainda faltava adquirir muita bagagem dele. Era muito mais fácil eu enfiar o pé pelas mãos. Eu tive muitos amigos dele que me falaram, depois de muitos anos, me falaram, olha, achei que você não ia virar em nada. Você está de parabéns. Isso aconteceu bastante. Mas é o que eu disse para você, eu não estou sozinho. Eu estou com a minha mãe e com a minha irmã, não posso esquecer. Numa situação dessa, é muito mais fácil você vender tudo e, vou pegar o dinheiro, vou gastar, vou torrar. Você tinha 22 anos, mas falou, não, eu acredito que se não for isso, você me corrige. Mas eu acredito que você matou no peito e falou assim, não, eu vou honrar meu pai e vou dar sequência no que ele construiu.
É isso? Eu fechava os olhos e dizia isso aí para mim. Eu vou honrar meu pai. Eu vou fazer o que ele gostaria que eu fizesse. Às vezes, muitas vezes contrariando o que eu mesmo queria. O que eu mesmo desejava. Eu contrariava o que eu desejava, porque eu sabia o que deveria ser feito. Não o que eu queria fazer, o que deveria ser feito. E é doído, hein? É doído. Abrir mão das nossas vontades, né? É. Mas aí você exerceu um mandamento na Bíblia, né? Que é honrar o pai e a mãe, né? E por mais que seu pai não estivesse mais aqui, mas você honrou a memória dele. Exatamente. E chegou até aqui. E falando dos nossos filhos, né? É o nosso sonho, mas existem tantas possibilidades para eles, né? A gente dá amor, carinho, educação e tem que deixar que eles Tomem a decisão, né? tomem a decisão. Pode doer, mas é outro momento doído que é difícil, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Você também tem, né? Tem. Você sabe como é que é. Sei como é que é. O coração aperta, mas a gente tem que respeitar, né? A gente não pode impor, né? Não. Quanto você investe de amor, carinho... Meu pai queria que eu fosse médico. Aí, tá vendo? Meu pai falava pra todo mundo, pegando, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico. E aí onde eu vim parar? Eu vim pro agro. Aqui, delícia. Brutão, né? Desde sempre, né? Tem que cavucar o chão. Tem que cavucar o chão. Tem a unha grossa, né? É isso aí. Rodolfo, estou muito feliz aqui com a sua presença. Muito obrigado de coração por compartilhar essa história linda com a gente, a história de superação, uma história de vitória. E o que eu desejo é que Deus te abençoe, você, sua mãe, sua irmã, sua família, e que você continue crescendo, continue prosperando, e daqui 5 anos, daqui 10 anos, você me chama lá, hein? Pra gente fazer um churrasco e comemorar essas 1000 cabeças, hein? Deus abençoe a todos nós. Né? Amém. Amém. E não precisa ser daqui 5 anos, não. Eu Pode já ser fiz antes. o convite para você ir lá me ajudar e você ainda não foi. Então eu tô assumindo um compromisso aqui, ó. Tá registrado, hein? Tá registrado. Nós vamos lá na fazenda do Rodolfo, da mãe e da irmã dele, nós vamos fazer um material lá, vamos ver esses gados lá de pertinho, dar uma volta de cavalo e fazer um churrasquinho que nós não somos, nós somos de carne e osso, né? É isso aí, precisamos saborear, né? Precisamos, né? Vamos lá me ajudar a semear esse adubo e essa semente de bora pasto. lá. Vamos semear com as nossas máquinas, pô. Vamos semear. Vamos fazer um teste lá? Vamos fazer um teste lá. Então fechou, tá assumido o compromisso. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Se você gosta da nossa marca, se você gosta dos nossos produtos, nos sigam nas redes sociais, @auagronegócios. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.